Oi, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa noite. Diz a palavra de Deus no capítulo 21, o verso 28 diz assim: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém, meus irmãos? Geralmente, quando se escuta falar das profecias, do que está acontecendo no mundo, muitas pessoas ficam com medo, né? Assustadas, apavoradas. Mas o mestre aqui nos falou que quando nós começar a ver os sinais, ele fala que é para a gente ter o quê? Levantar os vossos olhos para o alto, porque é de lá que vem a nossa redenção. O Senhor, ele vai arrebatar a igreja como uma maneira de salvar o seu povo da grande tribulação. Amém? Olha só, todos os dias, quando nós acordamos, o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer diferente. Uma oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. Como diz a palavra, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, arrepender-se quer dizer mudar o caminho, mudar a história que estamos vivendo, mudar para melhor, mudar para fazer a vontade dele e não a nossa, né? Então, uma certa vez os apóstolos perguntaram para o Senhor: Senhor, quais serão os sinais da tua volta e do fim dos tempos? E o Senhor Jesus falou: Olhai para o que está acontecendo. Surgirão muitos falsos profetas, surgirão pragas, peste, fome, nação contra nação, reino contra reino. Está escrito também, Daniel escreveu, que a ciência se multiplicaria, a tecnologia, não é isso? Olha só, esses sinais que estão acontecendo, sinais no céu, sinais na terra, pessoas escutando barulho nos céus. A natureza ela está furiosa, não é isso, meus irmãos? Então, diz a palavra de Deus mais. Olha só, em Colossenses, olha só, diz aqui a palavra do Senhor, diz assim, Colossenses 3:1-3. Diz assim a palavra: Portanto, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Olha, eu lembro de uma parábola que o Senhor Jesus contou acerca daquele homem que tinha muitas riquezas. E ele falou: agora vou viver regaladamente, eu tenho muitos bens, eu tenho muito dinheiro, então agora eu posso viver a minha vida tranquilo. Botou as pernas para cima e disse que ia se divertir, não é? Porque ele tinha muito dinheiro. Só que teve uma voz que falou assim: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. Isso está escrito onde? Né? Creio que em Lucas também está escrito, que está incluído nas mensagens que o Senhor Jesus escreveu. Ou seja, o que adianta, meus irmãos, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação? Pastora, a senhora está querendo dizer que a gente não pode estudar nem trabalhar? Nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, porém nós temos que buscar em primeiro lugar o reino. Porque quando Noé avisou ao povo que ia ter um dilúvio, as pessoas não confiaram, não acreditaram, não deram crédito. Não foi isso, meus irmãos? Não deram crédito. E de repente veio o quê? Não, eu não vou nem dizer que foi de repente, né? Porque Noé passou uns 100 anos avisando, mais ou menos isso. E mesmo assim eles não deram ouvido. Hoje não é diferente. E a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também será agora na vida do Filho do Homem, na vinda. O Senhor, ele está alertando, meus irmãos. O Senhor, ele tem feito o que ele prometeu lá no livro de Joel. Joel, ele fala que nos últimos dias os jovens terão visões, terão sonhos, né? Os jovens profetizarão. Deus, ele tem levantado uma geração de jovens que não fala a língua do povo lá escolhido de Deus. Estão falando outras línguas, estão falando outro linguajar, mas estão levando a palavra do Senhor, estão sendo instrumento vivo. E muitas pessoas estão criticando eles, ao invés de fazer algo também estão criticando, porque se consideram certo, tradicional. Mas Deus, ele faz como ele quer.
E a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o Espírito dele sobre a carne, sobre toda a carne. Os jovens terão visões, sonhos, profetizarão. Não é isso? Tem jovens, muitos jovens que estão tendo sonhos sobre o arrebatamento, sobre a volta do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz aqui que é para nós olhar para o alto, não é para nós nos desesperar. Porque, na verdade, quem se desespera são aquelas pessoas que ainda não têm a segurança em Deus. É claro, meus irmãos, que esse será o dia mais temido da história. Porque a Bíblia diz que vai ser um dia que nunca houve um dia igual, né? Vai ser um dia terrível para aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. E como é que eu faço para me livrar de ficar, né, nessa tribulação que vai haver sobre a terra? A Bíblia diz que aqueles que invocar o nome do Senhor serão salvos. Ou seja, meus irmãos, deixa eu tirar aqui. Se você acredita no Senhor Jesus Cristo, né? Se você acredita que ele morreu na cruz para te salvar, você já tem o primeiro passo. Aí você vai só entregar a sua alma a ele e observar as suas palavras e viver de acordo com elas. Poderemos ser salvos pelas nossas obras? Não. Diz a Bíblia fala assim, ó, que a salvação é um dom de Deus. O Senhor comprou para nós, porque nós não poderíamos ser salvos por nós mesmos. O Senhor, ele comprou a salvação através da morte do Senhor Jesus. Então a Bíblia diz que não é pelas obras, mas sim pela fé, porque isso não vem de nós, é dom dele, foi ele que conquistou na cruz do Calvário, amém? Então, se você deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus, eu vou estar orando nesse vídeo. E você que está afastado da fé, da comunhão com o Senhor Jesus, vou também fazer uma oração por você. Está na hora de olhar para cima, deixar de olhar para aqui, para as coisas daqui. É certo que ainda nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos nos casar, viver com a família, né? E isso também é obra de Deus. Só que nós não podemos deixar que essas coisas terrenas tomem nosso tempo, entendeu? Ou seja, podemos ser casados, podemos ser noivos, podemos estudar, podemos trabalhar, porém o reino tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Amém, meus irmãos queridos? Às vezes a pessoa ela se foca tanto num pedido de oração que se aquilo não acontecer, ela se afasta da fé. Isso quer dizer o quê? Que o seu alvo não é Jesus, que o seu alvo não é a salvação. Então, é isso que eu quero dizer aqui, porque eu já assisti muito filme, desde quando eu conheci Jesus, há 30 anos atrás. Eu assisti muitos filmes falando do arrebatamento. Se você for procurar, você vai ver, Deixado para Trás 1, 2 e 3, Um Ladrão na Noite, O Arrebatamento, O Apocalipse. Tem muito filme bom, muito filme bacana. E lá você vai ver que tem muitos pastores que vão ficar, tem muitos líderes religiosos que vão ficar. Por quê, meus irmãos? Porque, na verdade, a maioria, não vou dizer que todos, mas muitas pessoas, muitos pregadores, muitas pessoas religiosas estão pregando a salvação aqui, ou seja, a salvação do seu problema aqui, entendeu? E é pecado pregar sobre isso? Não, não. Mas nós temos que conscientizar as pessoas de que ela tem uma alma. E essa alma, ela vai viver eternamente. O que adianta a pessoa ter um casamento abençoado, ter uma família abençoada, uma vida financeira abençoada, né? Uma saúde, e ela morrer e aí perder a salvação e morar eternamente do outro lado, longe do Senhor, porque não se preparou. Não é isso, como disse aí o Senhor Jesus em Lucas? Louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. Para que vai ser? O que tens preparado? Ou seja, você se preparou? Você se preparou para esse dia? Meus irmãos, ontem, quando eu vinha de uma viagem, agradeci já o livramento, né? Porque eu tinha que receber uma encomenda lá e essa encomenda terminou que atrasou a nossa viagem. Mas agora eu vejo por que Deus atrasou. Porque Deus sabia o que ia acontecer na estrada, né? E teve um acidente